Já parou para pensar que a história de uma nação como o Irã, que a gente vê todo dia no noticiário, pode ter sido traçada com detalhes na Bíblia há mais de 2.500 anos? É algo fascinante. Mas o que mais impressiona aqui não é nem só a existência da profecia em si, sabe? É como ela parece estar se desenrolando bem na nossa frente nos dias de hoje. A nossa análise de hoje vai conectar os pontos, desde o livro de Gênesis até os tempos do fim, mostrando um plano divino com uma precisão que sinceramente chega a arrepiar. Essa é uma jornada completa pelas origens antigas e pelo destino profético dessa nação. Então, vamos lá. Para a gente entender o papel do Irã na Bíblia, a gente precisa voltar no tempo. Lá atrás, para aquele momento em que a humanidade recomeçou, logo depois do dilúvio com Noé e sua família. É exatamente ali, nesse ponto de partida, que a gente encontra as raízes bíblicas do povo que hoje conhecemos como iraniano. No capítulo 10 de Gênesis, existe uma passagem que os estudiosos chamam de a Tabela das Nações. Pense nela como o primeiro mapa genealógico da humanidade depois do dilúvio. E o incrível é que bem ali, nesse mapa ancestral, já aparecem os nomes que são fundamentais para a nossa análise de hoje. E aqui a coisa fica muito interessante. A gente vê duas linhagens principais. De um lado, Madai, que era filho de Jafé, ele foi um ancestral dos Medos, um povo guerreiro que vivia ali na região montanhosa do norte. Do outro lado, a gente tem Elam, que era filho de Sem, ou seja, ele vinha da mesma linhagem de Abraão. Os descendentes dele, os Elamitas, se estabeleceram mais ao sudoeste. Guarde bem esses dois nomes, Medos e Elamitas. Foram essas duas tribos que juntas formaram a base do que um dia se tornaria o poderoso Império Medo-Persa. E olha, não demora nada para esse povo entrar em ação. Lá em Gênesis 14, os Elamitas já aparecem como protagonistas na primeira grande guerra que a Bíblia relata. Um rei elamita chamado Kedorlaomer lidera uma aliança de outros reis, invade a terra de Canaã e acaba capturando Ló, o sobrinho de Abraão. Isso já mostra que Elão era uma potência militar desde o comecinho. Mas aí vem o ponto principal. Abraão, com um grupo minúsculo de homens, vai atrás e derrota essa super coalizão. Desde o início, a Bíblia estabelece um princípio espiritual muito poderoso. Nenhum poder vindo do leste prevalece contra aqueles que estão debaixo da promessa de Deus. Agora a gente sai da história antiga para entrar em algo que é sinceramente de cair o queixo. A profecia. Porque a coisa mais extraordinária sobre o Império Persa não foi só o seu poder. O mais incrível é que a sua ascensão foi anunciada muito antes de ele sequer existir. Não foi um acidente da história, foi um evento orquestrado por Deus. Presta muita atenção nessa linha do tempo, porque aqui a gente vê a precisão de Deus de um jeito absurdo. Por volta de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías anuncia que Deus levantaria os medos e os persas para derrubar o Império da Babilônia. Mais de um século depois, por volta do ano 600 a.C., nasce um homem chamado Ciro. E então, em 539 a.C., Ciro faz exatamente o que Isaías tinha profetizado. A precisão disso é impressionante. Mas se isso já foi impressionante, o detalhe mais inacreditável vem agora. Passaram-se uns 150 anos entre a profecia de Isaías e o seu cumprimento por Ciro. E o ponto que deixa qualquer um sem palavras é que lá em Isaías 45, Deus não diz apenas que vai levantar um libertador qualquer. Ele diz o nome do libertador, Ciro. Pensa só, Deus chama um rei pagão que nem tinha nascido ainda pelo nome. E mais, o chama de meu ungido, afirmando que ele seria um instrumento escolhido para libertar o seu povo. Isso é algo de outra dimensão. E como se não bastasse, para não deixar nenhuma dúvida mesmo, Deus revela o mesmo plano de outra maneira. Lá no exílio babilônico, o rei Nabucodonosor tem aquele sonho famoso da estátua gigante, e Deus usa Daniel para interpretar. A cabeça de ouro, Daniel diz, era a Babilônia. Mas e a parte seguinte, o peito e os braços de prata? Exatamente, o Império Medo-Persa. Deus estava confirmando, por uma segunda testemunha, o que estava por vir. A cena da queda da Babilônia é coisa de cinema. No auge da sua arrogância, o rei Belzazar dá uma festa e usa os utensílios sagrados que tinham sido roubados do Templo de Jerusalém. Naquele exato momento, uma mão misteriosa aparece e começa a escrever na parede. O pânico se instala no palácio. Eles chamam o velho profeta Daniel, que lê a sentença de Deus. Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significava: seu reino foi pesado na balança, foi achado em falta e foi entregue aos medos e persas. Naquela mesmíssima noite, o exército de Ciro invadiu a cidade. A profecia se cumpriu ao pé da letra.
no tempo exato. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Se esse estudo está sendo esclarecedor, se está abrindo o entendimento, que tal deixar uma curtida e se inscrever no canal? Esse apoio ajuda a plataforma a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que também buscam esse tipo de conhecimento. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença. Agora, vamos mudar um pouco a nossa lente. A gente vai sair das grandes profecias sobre impérios e olhar de perto como a mão de Deus agiu de forma muito pessoal na vida de pessoas comuns lá no coração do Império Persa. Vamos ver a providência divina nos pequenos detalhes. Pensem só na história de Esther, uma jovem judia, órfã, que do nada se torna a rainha da Pérsia. De repente, um plano terrível é colocado em ação para exterminar todo o povo judeu. É nesse momento de crise que o primo dela, Mardoqueu, diz aquela frase que ecoa até hoje. Esther entende o seu propósito, arrisca a própria vida, e o resultado é que o império, que seria o carrasco do povo de Deus, se torna o seu maior protetor. Isso é a providência de Deus em ação. E essa conexão da Pérsia com o plano de Deus é tão forte que ela atravessa a Bíblia inteira. Vamos pular alguns séculos e chegar no Novo Testamento. Jesus nasce. E quem são os primeiros gentios, os primeiros não-judeus a virem adorá-lo? Os magos do Oriente. A palavra original no grego é magoi, que se refere justamente à classe de sábios, de estudiosos da antiga Pérsia. É muito provável que eles fossem estudiosos das profecias de Daniel, que foi um grande líder lá. Ou seja, eles estavam esperando o Messias por causa dos escritos de Daniel. De novo, a Pérsia conectada ao plano de salvação de Deus. Até agora, a gente viu a Pérsia sendo usada por Deus como um instrumento de libertação e proteção, certo? Pois é, mas o roteiro bíblico tem uma virada dramática pela frente. A mesma nação que um dia foi usada para salvar Israel é descrita nos tempos do fim como uma de suas maiores adversárias. Então, o ponto-chave que a gente precisa entender é esse contraste. De um lado, o papel histórico da Pérsia como um instrumento de salvação, uma libertadora. Do outro, um papel profético futuro, onde ela se transforma em uma das principais antagonistas de Israel. Essa mudança é muito séria e nos leva direto para a próxima profecia. Vamos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 38. O profeta descreve uma aliança militar que, nos últimos dias, vai se unir para atacar a nação de Israel. A profecia lista as nações envolvidas. E quem é o primeiro país a ser nomeado logo depois do grande líder dessa coalizão? A Pérsia, o Irã moderno, ao lado de outras nações que hoje os estudiosos associam à Rússia, Turquia e Líbia. Não é por acaso que essa profecia é, hoje, uma das mais estudadas por quem tenta entender o nosso cenário geopolítico atual à luz da Bíblia. Mas, atenção! Será que a história do povo iraniano termina assim, com um confronto e destruição? A resposta é não. E é aqui que a Bíblia nos mostra sua beleza, porque a história nunca termina no juízo. Existe uma promessa de restauração, uma profecia que muitas vezes é esquecida, mas que nos dá uma esperança incrível. O profeta Jeremias, lá no capítulo 49, fala diretamente sobre Elão, que é a antiga Pérsia. E a profecia vem em duas partes. Primeiro, vem o juízo de Deus. Eu quebrarei o arco de Elão, ou seja, a sua força militar, o seu poderio. Mas, logo em seguida, vem uma promessa maravilhosa, cheia de graça. Mas, nos últimos dias, restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. E essa é a mensagem central, a distinção que a gente precisa entender. O juízo é contra o sistema, o regime opressor, mas a restauração é para o povo. Deus está dizendo que, apesar da oposição do governo, ele tem um plano de redenção e de esperança para o povo iraniano. A mensagem é de salvação para as pessoas, mesmo em meio a um cenário de conflito. Então, para a gente resumir essa jornada incrível, podemos ver 3 papéis bem claros. Primeiro, o Irã como um instrumento de libertação usado por Deus. Segundo, como um futuro adversário, profetizado para se opor a Israel. E terceiro, como alvo de uma promessa final e maravilhosa de restauração. É uma narrativa completa que tem juízo, mas também tem muita graça. E tudo isso nos leva finalmente de volta para os nossos dias. Como é que a gente pode olhar para essa narrativa milenar e entender melhor o que está acontecendo no mundo hoje? Para quem crê na palavra, os eventos geopolíticos deixam de ser meros acidentes ou jogos de poder. Eles passam a ser vistos como capítulos de uma história já foi escrita. E o mais importante, cujo final nós já conhecemos. Isso muda tudo. Isso traz paz e tira o medo. A jornada do Irã na Bíblia, de libertador a adversário,
E no fim, há um povo alvo da restauração, é um eco da própria história da humanidade. A história se cumpre, mas o final da história já está garantido por Deus. Se este estudo trouxe luz, compartilhe com outras pessoas. Agradecemos imensamente a quem curte, se inscreve e apoia este trabalho de análise das Escrituras.